Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola a Tito, ele tem em mente alguns objetivos. E esses objetivos, logicamente, versavam sobre a organização da igreja ali em Creta, que era um ambiente muito hostil. E ele mesmo aponta isto no capítulo 1, quando descreve a população ali de Creta. Os cretenses, sempre mentirosos. Imagine você viver no meio de um povo mentiroso, não é? Então ele descreve isto. E ele vê então a necessidade da igreja de se organizar, fazendo então a prescrição para a eleição de oficiais. E aí você tem ali um texto no capítulo 1, mostrando como deveriam ser esses oficiais. Fala também sobre o procedimento que os crentes deveriam ter, capítulo 2. Então você vê do verso número 1 até o verso número 10, que a partir da boa doutrina, da sã doutrina, como ele chama, aqueles irmãos deveriam ter uma vida que louvasse, agradasse, glorificasse ao Senhor. E aí ele divide aquela igreja, não é dividir para conquistar, tá? Mas de mostrar que cada um tinha uma função específica na igreja, ao que se esperava deles. Mas aí quando nós vemos o capítulo 3, que entra agora os conselhos mais gerais, o apóstolo Paulo traz à memória daqueles irmãos algo muito importante, também para nós hoje, certamente, que é relembrar o que Deus fez em Cristo na vida deles, no que diz respeito à salvação e particularmente ao evento do batismo. Então ele resgata esta doutrina e aplica esta doutrina ao viver dos crentes. E aquilo que o apóstolo Paulo fez vale para nós hoje também, sem sombra de dúvida, e até os nossos irmãos reformadores, quando, durante aquela Assembleia de Westminster que foi originado os catecismos, a confissão, não é? Diretório de culto e outros documentos, lembraram quando falaram sobre os sacramentos. Eles não somente definiram os sacramentos, disseram quantos eram, mas também apontou qual era o benefício que nós deveríamos ter ao participar de cada um destes sacramentos. Então no dia de hoje a gente vai, se Deus permitir, finalizar este capítulo que versa sobre o batismo, que é o capítulo de número 28 da nossa confissão de fé, pegando aí as últimas sessões, portanto a sessão 6 e a sessão 7, visto que nós já analisamos até a sessão 5, que foi o último encontro que nós tivemos, tá bom? Então nós vamos hoje pegar as sessões 6 e 7 da Confissão de Fé, capítulo 28, falando sobre batismo. Vamos iniciar fazendo inclusive a leitura desse texto, de Tito capítulo 3. Eu vou ler com os irmãos do verso número 4 até o verso de número 7, tá bom? Tito 3, de 4 a 7. Abra sua Bíblia, nós vamos orar e em seguida farei a leitura desta porção. Grandioso Deus, nosso Pai, autor desta palavra, que é viva e eficaz, nós pedimos ao Senhor que, em primeiro lugar, receba a nossa gratidão por termos a Tua palavra em nossas mãos, traduzida para o nosso próprio idioma, o que certamente conta com a ação do Senhor conduzindo estes homens, a mente de cada um deles, sobretudo no que diz respeito à preservação do texto do Senhor, de modo que tenhamos a verdade em nossas mãos. Agradecemos por isso, ó Deus, que privilégio bendito. Agradecemos pela bênção de ter a liberdade de ler esta palavra, o que muitos aí não experimentam, Senhor, porque são proibidos, e nós temos este grande privilégio. Agradecemos, ó Deus, pela presença do Senhor, o Espírito em nós, que nos ilumine. Nós clamamos que assim se dê novamente nesta manhã,
para que tenhamos os nossos olhos desvendados e então contemplemos, ó Deus, as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos, Senhor. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Toma cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim, e nos dirige para o louvor da tua glória, para a edificação da tua igreja e para testemunho perante os perdidos. Tudo isso suplicamos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Tito 3:4 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, veja que ele está falando no passado, tá? Quando se manifestou, ok? Então ele está com o olho no passado. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, passado, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, agora observe, presente, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, aquilo que eu disse agora há pouco aos irmãos, eu creio que esse texto nos ajuda ainda mais a compreender que o apóstolo Paulo tem esse olhar para o passado, aquilo que foi realizado em termos da sua salvação, a inclusão dele e dos demais a quem ele se dirigia na comunidade da aliança. Isso se deu logicamente pelo batismo, que é o que era praticado na época, mas Paulo contempla que aquilo que foi feito no passado tem efeito presente. De tal sorte que uma das coisas que você pode ver com muita clareza no texto é exatamente a percepção de que no presente, visto o que foi feito em nós no passado, nós temos hoje a convicção de que somos herdeiros do Senhor. Nós em Cristo Jesus alcançamos uma herança eterna. Então, esta percepção do apóstolo Paulo certamente foi captada ali pelos nossos irmãos reformadores, que escreveram na nossa confissão de fé esse tópico que é tão importante para nós, que diz respeito ao entendimento da eficácia do batismo, que não se limita apenas ao momento em que ele está sendo administrado, mas por toda a nossa vida. E quais são os termos então que são postos na nossa confissão de fé, que clarificam isto? Veja aí por favor comigo seção 6. A eficácia do batismo, observe bem, não se limita ao momento em que é o quê? Administrado. Então, infelizmente, algumas pessoas acham que o batismo só tem proveito no dia que acontece. E é exatamente isso que está sendo combatido aqui à luz da Escritura. Não. Razão pela qual, inclusive, nós devemos estar presentes em todas as ocasiões em que os sacramentos são administrados, inclusive o batismo, porque ali também Deus está nos comunicando da sua graça, quando vemos o batismo de outro acontecendo. Não é que nós sejamos batizados novamente, mas trazemos à memória os compromissos firmados com o Senhor, portanto as implicações de uma nova vida em Cristo Jesus. Trazemos à memória o fato de como nós éramos e como Cristo, e por graça dele, por sua obra, nos transformou, nos dá uma perspectiva de futuro. Então tudo isso está envolvido naquele momento em que nós estamos presenciando um batismo. Por isso, esses irmãos, eles disseram o seguinte: olha, a eficácia do batismo não se limita apenas ao momento em que você está sendo o quê? Batizado. E aí eu insisto pastoralmente com os irmãos que vocês não podem faltar o culto, e aqui de modo especial por conta da aula, no dia em que os sacramentos são ministrados. É só mais um batismo. Não, aquela é uma ocasião em que Deus, através daquele sacramento, vai atuar na sua vida, gerando então todos esses benefícios que acompanham a graça do batismo e sua eficácia, que não se restringe apenas ao momento em que você está sendo o quê? Batizado. Então você deixa de se alimentar espiritualmente quando você não presencia isto. Voltando então à confissão, ele diz: contudo,
Pelo devido uso desta ordenança, qual ordenança? A do batismo, a graça prometida, por quem foi prometida? Pelo Senhor, é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence. Então ele está dizendo o seguinte: se você é crente, e você está no momento em que o batismo é realizado, você também está recebendo graça do Senhor. Geralmente, mais uma vez, né, a gente foca na pessoa, ou como ele é abençoado, também. Mas você que está vendo, também está sendo abençoado, porque aquela graça que foi oferecida ali a ele naquele momento, é a mesma graça que está em você, pelo quê? Pela presença do Espírito de Deus em você. Vocês estão entendendo isso? Então eu, como crente, não posso dizer assim: eu não quero ir, não quero participar, porque não teria mais utilidade para mim. Não tem utilidade por toda a sua vida. Tanto é que este sacramento, ele é um sacramento que deve ser administrado de modo público. Não pode ser reservado. Eu vou usar aqui uma situação que me perguntaram, né? Com relação à ceia, tá? Que a gente vai ver depois, mas só para fazer a adequação. A pessoa perguntou: pastor, o senhor pode ir lá em minha casa ministrar a ceia? Eu disse: posso, vou lá ministrar a ceia. Mas primeiro eu tenho que chamar alguns irmãos para ir comigo. Eu disse: mas o senhor não pode ir sozinho? Não. Eu sozinho não sou a igreja. Ela precisa estar representada no momento em que um sacramento é administrado. Então, me faço acompanhado de quem? De um presbítero, algum irmão, um diácono, na ausência de um presbítero. Para quê? Para que você tenha ali uma representação da igreja. E geralmente quem chama, aquele que vai receber o sacramento, né? No caso da ceia, é membro da igreja, tem algum parente que o seja. Então a igreja, ela está aqui o quê? Representada naquele momento. Não é algo que eu posso fazer em secreto, sem ninguém presente. E me refiro aqui, sem a igreja estar devidamente o quê? Representada ali. Do mesmo modo o batismo. E agora eu vou dar outro exemplo. Havia um pai do nosso irmão, que já no seu leito de morte, ainda consciente, ele creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ele não tinha condição de se deslocar do leito até a igreja para fazer. Então o pastor chamou a igreja até a casa dele, a igreja esteve presente, o seu pai foi levado até a varanda da sua casa, porque ele não podia se locomover, e ali fizeram um culto, e no meio do culto o seu pai foi recebido como membro, tendo sido logicamente examinado pelo conselho daquela igreja. Então é importante que a gente entenda que este é um sacramento do povo da aliança, de tal sorte que a comunidade dos crentes precisa estar presente na hora que isso acontece. Por quê? Está aí a razão. Porque a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada. Há uma realidade naquilo que está acontecendo, não é? E conferida pelo Espírito àqueles que lhe pertencem. Prosseguindo: adultos ou crianças. Então não importa se o batismo é de um adulto ou se é de uma criança, a igreja precisa estar ali presente nesse momento, segundo o conselho da vontade de Deus Pai, em seu tempo que apropriado, tá? Agora eu queria, irmãos, eu creio que vai nos ajudar muito, fazer uso aqui do nosso catecismo maior. Se puder colocar aí no grupo também, meu irmão, a pergunta de número 167. Por que eu vou fazer uso do catecismo? Porque você tem nele uma explicação mais detalhada, até por conta do fim catequético, né? De como estas bênçãos se manifestam na nossa vida. E eu queria que você, se pudesse, tomasse aí nota da pergunta, caso não possa ler agora, mas ler posteriormente. A pergunta é assim, preste primeira atenção como ela é muito prática, tá? Pergunta 167. Como é que eu posso tirar proveito do batismo? Ok? Então é uma pergunta que eu e você precisamos ter a resposta. Eu estou na igreja, está acontecendo o batismo nos moldes bíblicos, de que forma eu tiro proveito disso?
Como que eu, como cristão, vou me alimentar espiritualmente disso? Não sei quantos de vocês já pensaram nesta ocasião. Geralmente a gente se alegra por ver alguém batizado, e o que está certo, não é? Está certo, é correto. Mas você se alegra porque naquele momento, você que já foi batizado também está sendo alimentado? Então vamos lá a resposta. Diz assim, ó: o dever necessário, agora observe, ó, mas muito negligenciado. Então eles contemplam que há uma negligência da parte daqueles que foram batizados no que diz respeito a tirar proveito do batismo. Imagine que você tem um banquete na sua frente e você não pega nada. Não quero, por quê? Estou cheio. Estando vazio, né? É um banquete espiritual que está sendo servido. A graça de Deus sendo manifestada a você naquele momento e você não está aproveitando isso. Então ele já contemplava no passado que este privilégio era negligenciado. E já traz o alerta. É um dever muito negligenciado, não é pouco, não é muito, de tirar proveito de nosso batismo, que deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo da tentação. Olha aí, presta atenção. Você está sendo tentado. Uma das formas de Deus te ajudar no momento da tentação é você trazer à memória o seu batismo. Vocês entenderam? O dia em que o Senhor agiu em você, de tal modo que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, e você assumiu publicamente esse compromisso com Deus, é uma ferramenta de Deus para te ajudar na hora da tentação. Aí eu pergunto para vocês, sinceramente, quando vocês estavam sendo tentados, vocês se lembraram do batismo? Lembra do diabo? Lembra até do versículo bíblico, né? Que Deus é fiel, não permitirá que seja tentado além das suas forças, não é? Lembra de fugir da aparência do mal? Mas você alguma vez trouxe o seu batismo, a sua aliança, firmada com o Senhor publicamente? Quando a gente tem aconselhamento de casais, uma das coisas que a gente deve fazer com um casal que está enfrentando dificuldades é trazer à memória deles, vou usar a expressão bíblica, tá? O primeiro amor. A aliança que foi inicialmente firmada. Lembra aquele casal de pombinhos? Não se desgrudavam um do outro, eram juras eternas. Lembram? Lembram disso? E aí naquele momento do casamento, você pega aquele instante do casamento, estou falando de um casamento feito dos moldes corretos, né? Que tem também o incorreto. Aí você fez aquela aliança, disse, eu vou andar contigo até que a morte separe. É na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, e o compromisso é firmado, e é beijo para um lado, abraço para o outro. Pois é, traga à memória isso. O seu primeiro momento com o Senhor. O seu batismo deve ser trazido à memória no momento das tentações. Porque ali você assumiu um compromisso com o Senhor publicamente, de que Ele realizou algo no seu coração que foi transformador. O lavar renovador e regenerador de quê? Do Espírito. Prosseguindo aí no catecismo. Então ele diz, deve ser cumprido no nós durante nossa vida, especialmente em tentação, quando assistimos à administração desse batismo a outros. Eu estou assistindo, eu estou vendo, e estou sendo alimentado, por meio de séria e grata consideração de sua natureza, o que representa esse batismo, e dos fins para os quais Cristo instituiu. Meu Deus, está acontecendo um batismo,
Quem fez esse batismo? Quem instituiu isso? Quão sério é isto na vida deste irmão, que deve ser na minha também? Repensar isto. E aí ele prossegue dizendo: dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele. Quando Deus diz assim: meu filho, a partir de hoje, você é meu filho, e toda a provisão que você precisar para andar corretamente, eu lhe darei. Já pensou nisso? Então, primeira coisa, a natureza e o privilégio de fazer parte desse povo. Aí vem a parte seguinte, que agora entra a nossa responsabilidade. Ele diz assim, conferido será por eles votos solenes, e voto solene que nele fizemos por meio de humilhação devido à nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas, e ao andarmos contrário à graça do batismo e aos nossos votos. Esse Senhor, esse irmão está assumindo esse compromisso agora, de ser fiel, mas eu, Senhor, infelizmente, Senhor, não tenho andado assim, me perdoe, eu assumi o compromisso com o Senhor, e com esse povo que está aqui, de ser-lhe fiel. Tudo isso está acontecendo em que momento? Do batismo. Aí eu fico pensando comigo mesmo, né? Na hora do batismo, por favor, entendam, viu? É gente tirando foto, os crentes mesmo, para registrar, tudo bem, não tem problema não, eu registro. Mas esse era um momento que eu devia estar como? Era quietinho, reflexivo, pensando o que está acontecendo, no compromisso que eu assumi, se estou cumprindo o que assumi. Aí batismo vem, batismo vai, e a minha vida continua mesmo. Porque eu não paro para refletir nisso. Então, se você de fato é um crente que entende a Escritura, e que entende essa perspectiva reformada, portanto bíblica, do que é o batismo, você não vai passar mais pelo batismo do mesmo jeito. Você diz, meu Deus, que coisa séria. A confiança de que Deus está provendo tudo para mim, e em contrapartida, a minha resposta em sincera obediência a Ele. Então eu tenho que aprender a tirar proveito do batismo. Mas não para por aí. Diz assim: quando eu vejo um batismo, ele diz, por crescermos até a certeza de perdão e de todas as demais bênçãos a nós seladas por esse sacramento. Então, quando você está vendo o batismo, você diz, ó Deus, eu tenho certeza que fui perdoado, porque assim como o perdão chegou a esta pessoa, chegou a mim outrora. Eu tenho a garantia disso, não por mim, mas pelo Senhor. Tenho certeza que fui perdoado. Olha que coisa maravilhosa, você sair da igreja com essa bênção mais uma vez confirmada em seu coração. É uma declaração visível de perdão. Pensa nisso, quantos pecados, quantas tragédias da nossa vida, e você participa e diz, Deus, o Senhor novamente está me dizendo que eu fui perdoado por sangue que foi derramado. Certeza do perdão dos nossos pecados e de todas as mais bênçãos a nós selados por esse sacramento. Agora veja, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo. Então, além de ser perdoado, agora eu sou o quê? Fortalecido. Então veja a estrutura, tá? Grave bem, eu sou lembrado do que fiz, do que Deus me garante, do compromisso assumido, da minha condição de perdão, das bênçãos que Ele me dá e do fortalecimento que vem para a minha vida quando eu vejo o batismo de alguém. Então, vamos pensar aqui, uma das coisas que pode fortalecer a minha fé, tá? Deus disse que tinha um povo para ser alcançado, verdade ou mentira à luz da Escritura? Verdade.
Quando um batismo está acontecendo, é uma pessoa a mais que está dentro daquela promessa de Deus, que está sendo alcançada. Então isso quer dizer que Deus está cumprindo a sua o quê? Palavra. Isso fortalece a minha fé ou enfraquece? Entendeu? Então, quando eu vejo um batismo alcançando, o número dos eleitos aumentando, é Deus cumprindo a sua palavra. Isso para mim tem que ser um alimento. Qual? De que natureza? Para fortalecer, para robustecer a minha fé. Ou seja, o meu Deus não mente. O meu Deus cumpre o que promete. Ele salva o seu povo. E a prova está aqui. Que dia a dia estão sendo acrescentado o número daqueles que iam sendo salvos. Então a minha fé é o quê? Fortalecida. Veja, tudo isso você está sentado no seu banco e vendo o batismo. Está vendo aí o filme no seu banquinho. Prossegue, tem mais. Em Cristo, né? Em cuja morte fomos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé. Então, eu creio que Deus está fazendo, está me fortalecendo. Então, a partir dali, eu tenho renovado esse compromisso que, Senhor, eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver para Ti. Então, imagine aquela pessoa que ela chega enfraquecida espiritualmente, e no dia que ela chega, está ausente da igreja, ela vê um batismo acontecendo. Se ela tiver consciência daquilo, quando ela passar por aquelas portas, depois do culto, ela vai sair daqui como? Mais forte e mais compromissada com o Senhor, se ela entender essa realidade. Agora, se não entender, vai aquela expressão que eu disse agora há pouco: batismo vai, batismo vem, e a sua vida continua o quê? A mesma. Mas não foi para isso que Deus deu, porque nós precisamos aprender a tirar proveito do nosso batismo, inclusive quando vemos também o batismo do outro. E aí ele caminha para o final da pergunta, né, da resposta, dizendo o seguinte: a ter a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram seus nomes a Cristo. Então ele diz: olha, até a sua fala muda quando você vê um batismo, porque se eu falar agora, se não era, tem que ser um falar santo. E finalizando, ele diz: e a andar em amor fraternal, porque agora você é despertado por uma comunhão fraternal para com aquele irmão que foi admitido, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Abra a Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 4, vamos ver esse aspecto dessa unidade entre aqueles que foram batizados em um só Espírito. Efésios 4, de 1 a 6. Lembre que Paulo já havia falado sobre salvação no capítulo 1 de Efésios, e agora ele está falando para a gente que foi recebida na igreja, portanto já foi batizada. Assim sendo, como que esses irmãos deveriam viver? Irmãos que foram batizados, recebidos no Senhor. Efésios 4, de 1 a 6. Olhe bem a questão da unidade, tá? Então eu olho o batismo, eu entendo a ideia de corpo, eu faço parte disso tudo. Como que eu vou viver agora com o meu irmão? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em... Então, no momento que eu vejo o batismo, agora uma questão prática, o que é que eu deveria fazer com aquele irmão que acabou de ser batizado aqui? Você como crente, já que já foi batizado, o que é que você deveria fazer com ele? No mínimo,
Ele não era da comunidade da aliança, agora ele professou dizendo que é. Então, a partir daquele momento, ele é visivelmente da igreja de Cristo, é um irmão seu. O que é que você faz quando um irmão seu chega? Ele é recebido. O que é que faz? Aí, esses dias o Marcelo mandou uma mensagem para mim, aí tinha um vídeo do Paulinho com a Pietra. Faz, meu filho, um carinhozinho nele, ele querendo pegar com o jeito dele ali, meio desconexo ainda, mas do jeito dele. Carinho na irmã. É pequenininha ela, não é? Trata dela, cuida dela. Esse mesmo momento deveria acontecer com os crentes. Mas o que é que acontece? Saída pela direita e saída pela esquerda. Nunca mais fica com aquele irmão, não o cumprimenta, não quer saber o nome dele. E você quer dizer que é um corpo com ele? Você está se enganando, né? Você está se enganando. Porque o que está acontecendo aqui é sério diante do Senhor. E você não tem compromisso com nenhum. Você não fala com nenhum, você não sabe o nome. De onde veio, para onde vai. Nada, zero. Você é um corpo. Tem alguma coisa errada, irmãos. Não é com o Senhor, não é com a sua palavra. Não sei se vocês lembram, quando tinha a profissão de fé aqui na igreja, eu tinha o costume de botar o pessoal lá fora para que a igreja pudesse cumprimentá-lo. Via isso? Parei de fazer isso. Porque era vergonhoso para mim. Porque ninguém ia. E eu estou dizendo ninguém, generalizando, poucos iam. Aí você é um corpo. Está longe, irmão. Se no dia do batismo, não aqui está um olhar no rosto e um sorriso sincero, é uma coisa errada. Então, quando o batismo acontece, eu passo a ter ciência de uma realidade que está para além de mim, que transcende isso. Essa materialidade é espiritual, agora é uma ligação de corpo e alma. Nós nos tornamos um com Cristo e um com os outros. Mas é meu jeito. Pois é, Deus trabalha em jeito também. Dá jeito até em quem não tem jeito. Não muda seu jeito. Ou não é? É. Mas se eu não tiro proveito do meu batismo, eu vou continuar do mesmo jeito. As mesmas coisas de outrora. E que não fazem jus àquilo que professamos. Nós somos um povo. O dedo mindinho tem importância. A orelha tem importância. Até aquilo que tem menos honra tem importância. Então, quando eu participo do batismo, eu não estou ali só vendo por ver. Eu estou envolto de toda esta realidade espiritual que finaliza na comunhão que eu tenho que ter com o meu irmão, porque antes eu tenho comunhão com Deus. Pare e analise a sua vida para ser assim. Entenderam? Tem perguntas? Tem alguma dúvida? Pastor, irmão, quem é que está aí? Diácono Valdinar, por favor. Vocês entenderem, irmãos? Pastor, só queria Pois essa não. preocupação do senhor. Eu pastoreei uma igreja em que ela era formada por um grupo muito coeso, grupo familiar muito grande ou regional, muito localizado. E não tem nenhum problema inerente em uma igreja surgir assim. No entanto, eu percebia que uma das grandes lutas da igreja era quando uma outra pessoa que não pertencia ou àquele grupo familiar, ou àquela conterraneidade, ou àquela regionalidade, se achegava à igreja, quer por transferência ou quer por conversão,
eu percebia que era uma grande luta aquele irmão ser recebido como parte da família da fé. Quando convertia alguém, ou batizava alguém, ou algo que era já do contexto do relacionamento, quer familiar, como eu disse, quer regional, era um tratamento. Mas quando chegava, e aí cunhou-se até o termo estrangeiro, quando se chegava um estrangeiro na igreja, como eu disse, quer por transferência ou quer por conversão, era uma grande luta para aquele irmão ser inserido no corpo de Cristo. E o que o senhor está falando aí revela, de fato isso é uma grande luta. O pastor tinha um esforço enorme, um ou outro irmão, mas a comunidade da aliança ali, naquele contexto local, tinha uma grande dificuldade nisso. Então, realmente, isso é muito sério, porque o efeito danoso para a vida daquele novo crente, que não é recebido devidamente, que não é tratado como igual na comunidade da aliança, que não recebe aquilo que nós fazemos como qualquer pessoa. Se você recebe uma pessoa na sua casa como visitante, a ênfase daquele momento é para ele. A casa é arrumada, a comida é feita. E quando isso acontece na Igreja de Cristo, uma nova pessoa vem à comunidade da aliança, é recebida, e ela não é abraçada dessa maneira, isso tem impactos profundos na própria fé dela. É uma luta que ela vai ter que enfrentar de não se sentir recebida, né? E a igreja tem que ser muito cautelosa com isso, né? Eu lutei com isso na minha comunidade, de uma cultura. O problema é que isso é uma cultura. Não é nenhuma maldade inerente, mas é uma cultura que não é superada, e é uma cultura contaminada pelo pecado, que não deveria ser assim. Exatamente. Só para ilustrar isso. Ok. Entenderam, irmãos? Agora veja como a nossa vida, ela é uma vida esteada na doutrina. A gente está falando de uma questão prática de relacionamento, e a base disso está sendo puxada de onde? Da doutrina do batismo. Você está vendo? Uma vida em que o conhecimento doutrinário está presente, necessariamente ela deveria modelar a minha vida em todas as áreas. Por isso, eu falei agora no início, olha, quando Paulo foi falar sobre o procedimento da igreja em Creta, o primeiro capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 2 tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ponto. A partir dali ele vai ensinar o que é que convém à sã doutrina na prática. Ou seja, a minha vida é modelada pela doutrina. Então, quando tiver o próximo batismo, é um apelo que eu faço a você, não é o Senhor, sou eu, viu? Faça em nome do Senhor. Cumprimente quem batizou. Pelo menos isso. Mas eu não sei quem ele é, eu estou aqui, meu irmão, olha, aqui na igreja é um local onde você deve estar, em certo sentido, com a sua guarda baixa para cumprimentar pessoas. Porque vamos pensar, se ele está aqui é crente, o geral. Se ele está aqui e não é crente, é porque veio para ouvir o evangelho, então mais um motivo para você receber. Se ele é um estrangeiro, batizado, para ter comunhão com ele, então, para onde quer que você olhe, logicamente guardar a polícia, você vai ter que cumprimentar aquela pessoa. Faça esse exercício, porque nós somos um em Cristo. Irmã Jane, aqui, irmão, ao lado da irmã Zezita, pelo corredor fica mais fácil. Pode falar, filha. A minha fala é mais sobre conselho aos irmãos. Eu percebo que a igreja se distribui em departamentos e existem funções que as pessoas elas se propõem a exercer. Perfeito. Eu percebo que o povo que fica no departamento de acolhimento nem sempre é um povo que acolhe com tanta graça. Às vezes cumpre aquela obrigação de dar uma boa noite ou de estender a mão, mas você percebe que por uma mera obrigação. É isso. Sem o real sentimento de acolhimento. E eu acho que acolher é graça. E eu acho que a graça atrai. A graça, ela atrai, ela insere, ela aproxima. E eu percebo que é muito comum as pessoas que ficam à frente representando a igreja no acolhimento, não tem graça. Isso começa, no nosso caso específico, né, que isso podia ser generalizado, nós temos aqui a junta diaconal, que é a tropa de elite aqui, já começa a receber no estacionamento, né?
Então você imagina lá o acolhimento no estacionamento. Aqui vai ser recebido lá no estacionamento, dependendo do tipo de fala, já tem um contorno, né? E temos aqui a nossa comissão de boas-vindas. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo e dizer o seguinte: dá um stop aqui, meu filho. Você não tem disposição para fazer isso, imagina o resto. Está errado. Irmãos, por favor, nós já estamos bem velhos para fazer essas coisas, né? Mas tem costumes de anos que precisam ser tirados. Então não façam isso. E aí está no acolhimento. Quer dizer, a pessoa chega lá para pegar o material, para dar aquela lembrança, materializar a gratidão da visita, não está pronto mais, porque levaram. Quem levou? Não sabe. Então pensem nisso, por favor. Tá bom? Pensem nisso. 7ª sessão. Confissão de fé, vamos lá. Pastor, quantas vezes eu tenho que ser batizado? A resposta óbvia e bíblica é qual? Uma. Isso é o certo, uma só. Mas eu tenho que entender que para chegar nesse ponto aqui, de dizer que foi uma, existiram 6 sessões para trás, explicando como que esse batismo deveria ser ministrado. Isso traz qual implicação? É só uma quando ele foi administrado corretamente. Porque se não foi corretamente, não é administrar um novo batismo, que aquele não foi. Vocês estão entendendo a questão? Aquele não foi, então se não foi, não é. Vai ser a primeira vez. Corretamente. E aí, de modo geral, corretamente, implica em quê? Por exemplo, no elemento que foi utilizado, na fórmula batismal, na pessoa devidamente ordenada para aquele fim, com a compreensão correta do que estava acontecendo, em uma igreja que realmente esteja pautado na palavra, vou usar a terminologia da ceia, genuinamente evangélica. E você, como cristão presbiteriano, tem decisões do concílio maior, que no caso é o nosso Supremo Concílio, enquadrando ou não uma igreja como genuinamente evangélica. Essa dificuldade a gente precisa admitir também, que ela vai aumentando na medida em que todo dia surge uma igreja, irmão, todo dia é igreja para todo lado. Eu não sei, ontem eu estava conversando com uma pessoa, em algum lugar agora, onde a gente estava ontem, em algum lugar que eu estava conversando com uma pessoa, e ela dizendo que uma pessoa próxima a ela era de uma igreja, aí saiu dessa igreja, foi para outra igreja, e finalmente não achou uma igreja que fosse do perfil dele, ele abriu a igreja dele.
com CNPJ e tudo. Então, do ponto de vista da personalidade jurídica, é a igreja. Mas a personalidade jurídica não é o único elemento que a gente avalia em uma igreja, irmãos. Sobretudo porque o nosso padrão primário e mais importante é esse, onde o próprio Deus nos faz colocar debaixo das autoridades civis. Daí a necessidade de organizar a nossa igreja civilmente falando. Então, quando chega nessa parte da confissão de fé que diz que o batismo, quantas vezes deve ser administrado, ele deve ser administrado uma só vez pela mesma pessoa. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Se não foi nos parâmetros bíblicos, não é ser rebatizado, é batizar, porque aquele não foi. Ficou claro isso? Tem alguma pergunta? Por isso que essa sessão é a última, para que você tenha todo o arcabouço doutrinário para chegar aqui e dizer, realmente, eu achei que eu tinha sido batizado, e não fui. Já aconteceu, por exemplo, no conselho, por ocasião do exame para a pública profissão de fé de batismo, da pessoa chegar e dizer, eu fui batizada 3, 4 vezes. Eu disse, pastor, eu já fui batizado no Jordão, lá mesmo em Israel. Achei tão bonito, tanta gente batizando, que eu disse, eu vou tomar de novo. Vai que a graça aumenta, né? Não aumenta nada. Nem por ser lá e nem por fazer de novo. Errou 2 vezes. Então, batizei no Jordão, batizei na piscina não sei da onde, teve um passeio no Riacho e lá também teve um batismo. Aí batizei também na igreja, tinha gente que já passou por uns 5 batismos. É graça demais. Não sei como ele não explodiu de tanta graça ainda. É um negócio louco. Então, isso não é batismo, irmãos. E aqui a pessoa, às vezes, até ela está sendo sincera o desejo dela, mas isso revela o quê? A falta de compreensão do que realmente é o batismo. E vocês estão sendo instruídos para não caírem nisso. Então a pessoa chega lá e diz, foi batizado. Não, a gente vai explicar com amor. Olha, você aprendeu na classe catecúmena, se porventura ficou dúvida, tira a dúvida aqui agora, para explicar direitinho o que está acontecendo. E aí você entendo, pastor, realmente eu preciso ser batizado, não é rebatizado. Eu preciso ser batizado, porque o que eu fiz não era, nos termos bíblicos. Então isso precisa acontecer. Tá bom? Então, esse é um ponto. Está claro, queridos? Tranquilo? Alguma pergunta sobre isso? Irmã de ouro. Porque tem um outro ponto que eu preciso esclarecer. Aqui. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. É a questão do acolhimento que a irmã falou ali, eu achei interessante isso, né? Que todos nós temos que acolher, temos que fazer a nossa parte, e isso é individual, né? Não esperar pelo outro, a gente ir e fazer isso. Mas a questão aqui que eu queria lhe perguntar é sobre os líderes. Sobre o quê? Os líderes da igreja, aquelas pessoas que representam. São os primeiros a ser acolhedores. Devem ser. Sim, e quando não são? Essa é a minha pergunta. Quando eles não são com exemplo. Eles não demonstram exemplo disso. Aí está errado. Aí está errado. Algumas providências. Primeiro, o conselho precisa tratar disso pastoralmente falando, né? Essa notícia tem que chegar ao conselho. Nem tudo a gente observa na igreja, né? Então, a notícia chega, trata pastoralmente, se não resolver, trata no conselho. E a última instância é, quando vocês forem votar, observem isso. Porque quem escolheu os líderes foram vocês. Não foi o pastor. E aqui eu não estou me eximindo, porque eu tenho a minha responsabilidade como pastor de cuidar disso. Não estou me eximindo, de modo algum. Mas vocês votaram. E vocês conhecem. Ou não? Conhece ou não conhece? Sabe? Então, por isso que a igreja tem que ter responsabilidade na hora de escolher os seus oficiais. Então, vamos tomar ciência, vamos tratar, chegar, chamar pastoralmente, se não resolver, conciliarmente, abre um processo, até um tribunal eclesiástico, vai tratar, vamos tratar. Agora,
passa também pelo quê? Pela escolha. Então, se você está ali convivendo com uma pessoa, 400 anos de escravidão, estou remetendo ao Egito, a pessoa é do mesmo jeito e você ainda vota nela, aí tem que ter esse cuidado. Tá bom? Aqui. Agora lembre que a gente já passou do acolhimento, viu? A gente já está na quantidade de batismo, viu? Para a gente não estar fazendo essas digressões desnecessárias, viu? Tá bom? Diácono Raimundo, faz. Espera aí, irmão, deixa só o microfone chegar até o irmão. É só um adendo. Pois não. Permita-me. Com certeza. Um adendo no que o senhor se reportou em relação à questão feita pela nossa irmã de ouro. Uhum. É que antes da igreja votar, escolher, votação, passa pelo conselho da igreja. Com toda certeza. Com toda certeza. É uma responsabilidade solidária, né? Solidária. Por isso que entra todas as partes. O conselho trata, a igreja vota, tudo isso. Tá bom? Mais alguma questão? Então, quantas vezes eu devo ser batizado? Uma. Por quê? Porque se eu entendi o batismo corretamente, eu não vou querer fazer um batismo errado. Aí tem outra questão importante aqui. Pastor, chega lá. Mas se eu fui batizado com consciência do que era o batismo, mas foi feito ou administrado erradamente, o que é que vale? A minha consciência ou a administração? Quando ele faz esse tipo de pergunta, ele está querendo colocar na mesma categoria coisas que são diferentes, embora relacionadas ao mesmo ato. Deus tanto quer que você tenha consciência, quanto quer que seja feito do modo correto. Então as duas coisas precisam estar juntas. Não é uma ou outra, é uma e outra. Então, tenho consciência do que aconteceu comigo? Sim. Amém. Deus me salvou, estou consciente disso, eu assumi o compromisso. Agora, como é que eu vou inserir-me na comunidade, visivelmente? Aí eu não posso só contar com minha consciência, porque Deus estabeleceu um modo correto de fazê-lo. Então, as duas coisas são necessárias. Então, essa é a segunda coisa. Ok? Terceira coisa. Quando alguém se lança ao batismo, nós lemos agora Tito 3:5, diz que é o lavar renovador e regenerador do Espírito. Então ele vai estar falando de duas coisas, né? Tanto da obra de regeneração, quanto da obra da santificação que está acontecendo. E o batismo, sendo esse rito de iniciação, né, de introdução à aliança, ele aponta para algo que é feito uma única vez na nossa vida, que é o novo nascimento. Então minha pergunta é: quantas vezes você passa pela experiência de nascer de novo? 10? 20? Não. Você só nasce de novo o quê? Uma única vez. Então só tem um batismo certo. Então não devo ser batizado várias vezes. Por todas estas compreensões que eu devo ter na minha cabeça, quando olho para a Escritura e vejo esse ponto sendo levantado. Tá bom? Agora, vamos lá. Uma outra coisa prática. Pastor, mas será que eu não estou pecando não de batizar de novo? Aí tem que explicar de novo a pessoa. Não, não é pecado, porque aquilo que você fez não foi um batismo. Embora a terminologia seja, mas compreendida à luz da Escritura, o batismo vai ser o que você vai fazer agora. Então você não estaria pecando nesse sentido. Está claro? Nossa igreja, nossa denominação, entende que algumas igrejas que estão dentro desse crivo, de biblicamente fundamentando o seu batismo, não há necessidade de rebatizar. Aí no caso a pessoa fará apenas o quê? A sua, quando eu digo apenas, não quer dizer que é diminuindo o ato, né? Mas fará a sua pública profissão de fé, porque foi compreendido a partir do exame das Escrituras, dos termos confessionais,
que ela já foi batizada e aquele batismo ele é aceito. Tá bom? Então, se você vem de seita, se você vem do catolicismo romano, não é? Se você vem dessas igrejas psicodélicas aí, certamente você terá que ser batizado, porque não são considerados batismo. Está claro, queridos? Alguma pergunta? Então vamos fechar aqui para a gente concluir hoje. Algumas aplicações. Primeira delas, veja com seriedade o batismo. Eu espero que nós aqui, já crentes amadurecidos na fé, não olhemos mais para este sacramento tão importante como uma questão simples. Não é. Há toda uma realidade espiritual aqui envolvida por divina recomendação do Senhor, que não somente instituiu o batismo, mas a forma como deveria ser e os benefícios que ele traz para nós. Então, quando tiver um batismo, olha que aqui a gente hoje é a maioria da igreja em termos de números, encare com seriedade isso, a sua postura diante daquela situação, tá bom? Então não veja isso de maneira simplória, porque é algo sério e importante para a vida da igreja. Então, geralmente a gente faz batismo aqui no dia da ceia, né? Ou então no aniversário da igreja, geralmente são as ocasiões que a gente faz. Então, nesse dia, venha preparado, logicamente para ouvir a palavra do Senhor, para participar da ceia, mas também para participar do batismo. Essa assistência ativa, onde você também está sendo alimentado pelo Senhor na medida que presencia o batismo, tá bom? Então, faça isso. Segunda coisa, aprenda a tirar benefício do seu batismo. Deus não nos deu nenhum desses meios de graça para que a gente não seja alimentado, não, é para ser alimentado. Então, não somente a seriedade, mas esta sua postura ativa, dizer, Senhor, eu quero me alimentar disso. E aí traga à memória aquelas coisas que eu falei agora há pouco, o dia que Deus agiu em você, Ele transformou, tirando das trevas para a luz, a mudança do seu coração, né? O dia em que Ele prometeu bênçãos para você, como parte da sua promessa em Cristo Jesus, o compromisso que você assumiu diante de Deus, de ser fiel, de andar em santidade. Traga à sua memória estas coisas, a certeza de que Deus está com você na hora da tentação, mostrando que como filho Ele te preserva, tudo isso traga. Agora, essa é uma questão ativa, você tem que pensar nessas coisas, e aí faça uso da Escritura, faça uso dos nossos catecismos, para trazer à memória estas coisas, de tal sorte que você não venha para cá e fique voando, né? Meu Deus, para que serve isso? É só para dizer que chegou alguém? Não, Deus fala ao seu coração, à sua mente, quando o sacramento é ministrado, é o Evangelho sendo pregado ali, entre aspas, é uma encenação, ok? Que está acontecendo, não estou dizendo que é teatro, viu, por favor, mas é uma encenação do Evangelho. Alguém morreu para que você se tornasse parte desse povo e um com Deus, um sangue foi derramado. Lembra que nessa fase de transição, não é? Entre os testamentos, nós saímos da circuncisão, onde havia derramamento de sangue, para o derramamento de água, não é? Então não é mais cruento, é incruento, mas o seu significado, a sua relevância espiritual é ainda maior, ok? Então pense sobre isso. A outra coisa que eu queria que você pensasse também é a seguinte, que nós falamos agora há pouco, né? Quando nós estamos com o batismo realizando, nós estamos ali envolvendo pessoas na comunidade da aliança. Então, seja um crente proativo também nesse sentido, tá bom? É um irmão que está chegando, receba-o com alegria, receba-o para caminhar junto, para ajudá-lo, estar com ele, orar por ele, receba-o com um sorriso, receba-o para ver as suas necessidades, atenda-o, é seu irmão, tá? Isso é muito importante, irmão, e a consciência do batismo nos leva a isto, a esta percepção de que somos um corpo em Cristo Jesus. Não esqueça disso, tá? Isso é muito importante. Se você é membro, seja ativo nisso.
E não somente com os que são novos, tá? Por favor, não é só com os que são novos, não. É também com aqueles que já fazem parte do corpo. É bom deixar isso claro, né? Porque de repente diz, faz só com que está entrando agora. Não, não é isso não. É a manutenção desta unidade, porque fazemos parte de um só povo, e estamos todos debaixo de um só batismo. E a última coisa que eu teria a dizer para os irmãos em termos de aplicação é exatamente isso. Uma vez que você tem consciência dessas realidades, você não precisa estar se rebatizando, tá? Não tem batismo com fogo, batismo com água, essas coisas aí que o povo fica dizendo, salvo aquilo que já está posto na Escritura, né? Porque eu preciso batizar não sei quantas vezes, quanto mais batismo, mais bênção. Não. Quando você compreende devidamente o que Deus fez em você, o que Ele estipulou, você não vai precisar ficar repetindo isto. Ok? E eu queria trazer à sua memória as palavras do apóstolo Pedro para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, dá logo um banho todo. Ele disse, não, Pedro, vocês já foram lavados. Agora basta lavar os pés. Então ele está dizendo, não precisa estar toda hora nascendo de novo, batizando, não. Agora você precisa ser santificado. O que vai lhe santificar não é um novo batismo, é tirar a roupa velha e botar uma nova, todo dia. Então você que porventura acha que batizando e batizando vai ser mais poder para a vida espiritual de vocês aí, isso é um engano terrível. O que precisamos agora é ser santificados, uma vez só. Lava o corpo todo, Senhor. Não, o corpo todo não, Pedro, não é exagerado, né? Não precisa, uma vez só. Agora basta lavar o quê? Os pés que estão sujos. Então é só você ser santificado a partir de agora. Isso é o que verdadeiramente importa, tá bom? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Não sei se tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer. Ok, então vamos ficar agora com a Bíblia aberta em Tito 3, 5. Por favor, volte para esse texto. E aqui eu estou encerrando nesta manhã. Lembra bem, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Ele fez em nós, quando nos recebeu e quando nos incluiu na aliança, que foi testificado por meio do nosso batismo. Esse será o texto para a nossa chamada às classes, quando o nosso irmão secretário fizer a leitura do relatório, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Semana que vem, se Deus permitir, iniciaremos a ceia, estudo sobre o sacramento da ceia. Não falte, porque é igualmente importante para todos nós, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te bendizemos por esta manhã, pelos ensinos aqui ministrados, a graça do Senhor na nossa vida, tendo nos incluído na tua aliança, teu povo. Bendito seja o Senhor por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a compreensão devida sobre este sacramento, saber o batismo, a fim de que, Senhor Deus, conscientes do que ele é, dos seus efeitos, sua natureza, nós possamos tirar proveito e crescer cada vez mais em santidade de vida. Dá-nos graça para isto, ó Deus, e recebe a nossa gratidão por esta doutrina tão maravilhosa. Assim te bendizemos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.